Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia de leitura de Provérbios. Seguimos aí aprendendo, crescendo, né? Pedindo a Deus que ilumine, que nos guarde e que principalmente nos dê entendimento da palavra. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas cada dia que passa eu tenho mais certeza de que o manual de instruções, ele está aqui, né? A Bíblia. Ele é o manual de instruções. E eu demorei muito para aprender que o manual de instruções sempre esteve ao meu alcance. Sempre está ao alcance de cada um que queira. Então, a partir do momento que a gente busca, que a gente procura, que a gente estuda, as coisas mudam completamente de figura. Parece que abre o campo de visão, abre tudo aquilo que te angustiava, tudo aquilo que, hoje é o fim do mundo. Quando você lê, se você não consegue sair, imediatamente você fala, foi por isso que eu caí aqui onde eu tô. Se eu soubesse disso, se eu tivesse lido, se eu tivesse estudado, eu não teria ou não estaria nessa situação. Mas o mais importante também não é ficar pensando não estaria ou não teria caído nessa situação. O mais importante é respeitar o processo. Deus sabe todas as coisas, né? Todos nós fomos chamados. Todos nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais a gente vai abrindo a mente e vai transformando a vida da gente e os que estão ao nosso redor, né? Isso é o mais importante. A gente ser testemunho dentro da nossa própria casa. Isso, para mim, é realmente o mais gratificante. E, consequentemente, a sua família vira testemunho para outras famílias. Então, vai gerando uma cadeia. E isso é muito maravilhoso. Então, vamos ver o que é que Deus tem para nos dizer hoje. Aquele que ama a correção, ama a ciência, mas o que detesta a reprimenda é um insensato. O homem de bem alcança a benevolência do Senhor. O Senhor condena o homem que premedita o mal. Não se firma o homem pela impiedade, mas a raiz dos justos não será abalada. Uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a insolente é como uma cárie nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são cheios de retidão. As tramas dos perversos são cheias de dolo. Gente, olha o que o Senhor está falando aqui pra gente, né? Aquele que ama a correção, ama a ciência. Quantas vezes na sua vida você já corrigiu alguém ou alguém já te corrigiu e você não gostou? Você achou aquilo uma afronta? Você pensou, o que será que essa pessoa está pensando que ela é? Quem é esse sujeito na fila do pão para vir me falar algo sobre esse assunto? Então, olha o que Deus está falando. Aquele que ama a correção, ama a ciência. Mas aquele que detesta, reprimenda, é um insensato. Quando você detesta ser corrigido, quando uma pessoa detesta a correção, principalmente se é aquela correção fraterna, na verdade ela só quer ficar dentro do mundinho dela. A cabeça dela ainda não abriu, ele ainda não está preparado. Então, você tem duas alternativas, né? Faça a sua correção fraterna, não ache que você não tem que não fazer, né? Nós somos profetas. E profetas, muitas vezes, o que eles fazem? Eles falam exatamente o que a pessoa não quer ouvir. Ele denuncia. Então, essa denúncia, algum dia, isso vai fazer um clique na cabeça da pessoa. Algum dia essa pessoa vai falar assim, nossa, aquele dia o fulano falou isso comigo, realmente, eu me comporto dessa maneira. Não, realmente, eu tenho que mudar esse comportamento. Então, não deixe de falar para os outros,
Da mesma forma que isso pode acontecer numa correção que você recebe, pode acontecer que dê um clique na cabeça da pessoa lá na frente e fala, nossa, o fulano me avisou e eu não prestei atenção. E ele está falando aqui também, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a insolente é como a cárie nos seus ossos. Nesse mundo de hoje, né, que a gente tem falado tanto sobre empoderamento, sobre mulher isso, sobre mulher aquilo, sobre ter as mesmas condições, é até complicado a gente ler e falar algo sobre esse parágrafo. Mas para mim, o que mais me chama atenção e o que mais fez sentido e ruído no meu coração foi quando também aqui em Provérbios, eu não vou saber falar o número, fala: melhor morar num deserto do que viver sobre o teto de uma mulher reclamona. Gente, nós realmente temos o poder de trazer a paz para dentro da nossa casa, mas a gente também tem o poder de trazer a guerra. Aquela pessoa que só reclama, e aqui está falando mulher, mas isso pode ser para o homem também, porque um homem ou qualquer ser humano que viva dentro do seu lar, que ele só reclama, que ele só vê a escuridão, que ele está em trevas, que ele não consegue ver nada, luz em nada, é impraticável viver debaixo do teto de uma pessoa dessa. Porque você muda o humor de todo mundo. O seu filho chega em casa e já fala, nossa senhora, minha mãe é péssima, minha mãe é muito mal-humorada. Na hora que ele pisa, nossa, mas o meu pai só reclama. Você contamina todo o ambiente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção como que a gente se comporta, como que está sendo a nossa vida, como que você está se comportando dentro de casa. Ou seja, já diz a palavra, né? O coração alegre formoseia o rosto. Quando você está feliz, quando você está contente, não é que está tudo certo na sua vida, não é que você não tem problemas. Claro que a gente tem problema. Mas quando você vive a vida com Deus, quando você está atravessando o deserto de mão dada com o Senhor, gente, não tem essa de mulher reclamona, não tem essa de gente rabugenta, porque você espera em Deus. Se você busca primeiro a Deus, tudo vai ser acrescentado para você. Então, vamos prestar atenção nisso. Aí, continuando. As palavras dos ímpios são ciladas mortíferas, enquanto a boca dos justos a salva. As palavras dos ímpios são ciladas mortíferas. Quantas vezes você escutou alguma coisa ou alguém falou algo de você e que você já de imediatamente quis tirar satisfação, quis corrigir? Ai, não foi bem assim que aconteceu. Gente, quanto mais a gente cai nessa armadilha de querer justificar, pior fica. Não se preocupa com o que as pessoas falam, preocupa com o que tem dentro do seu coração. Preocupa com o que você sabe sobre o assunto, preocupa com a sua verdade. Não preocupa muito com o que as pessoas estão ou vão dizer de você. Preocupe com a sua consciência, com o seu deitar e falar, Senhor, eu tenho minha consciência tranquila. Se algo eu podia ter feito de diferente, me dá clareza, eu vou me retratar. Mas não fique tão preocupado com o que as pessoas pensam ou vão pensar de você. Isso não importa. Transformados os ímpios não subsistirão, mas a casa do justo permanecerá firme. Avalia-se um homem segundo a sua inteligência, mas o perverso de coração incorrerá em desprezo. Mais vale um homem humilde que tem um servo que o jactancioso que não tem o que comer. O justo cuida das necessidades do seu gado, mas os cruéis são as entranhas dos ímpios. Quem cultiva a sua terra será saciado de pão. Quem procura as futilidades é um insensato. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. No pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o justo livra-se da angústia.
O homem se farta com o fruto de sua boca. Cada qual recebe a recompensa da obra de suas mãos. Ao insensato parece reto o seu caminho, enquanto o sábio ouve os conselhos. O louco mostra logo a sua irritação. Circunspecto dissimula o ultraje. O homem sincero anuncia a justiça. A testemunha falsa profere a mentira. O falador fere com golpes de espada. A língua dos sábios, porém, cura. Os lábios sinceros permanecem sempre constantes. A língua mentirosa dura como um abrir e fechar de olhos. No coração dos que tramam males há engano. A alegria está naquele que dá um conselho de paz. Ao justo nenhum mal pode abater, mas aos maus enche-se de tristeza. Os lábios dos mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que procedem com fidelidade agradam-lhe. O homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama a sua loucura. A mão diligente dominará. A mão preguiçosa torna-se tributária. A aflição no coração do homem o deprime. Uma boa palavra restitui-lhe a alegria. Olha que importante essa versículo 25. A aflição no coração do homem o deprime. Uma boa palavra restitui-lhe a alegria. Ou seja, até aqui falou várias vezes sobre a língua. O quanto que a língua da gente, a gente precisa cuidar. A língua dos sábios, porém, cura. O falador fere com golpes. Então, o que traz o sinal para a gente? Muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você escuta. Agora, um coração aflito, a boa palavra lhe restitui a alegria. Gente, vamos prestar atenção pelo que a gente está afligindo. Pelo que você está hoje, neste dia, neste amanhecer, nesse novo amanhecer, nesse presente que Deus nos concedeu, nesse dia de hoje que a gente tem que administrar. O que é que está afligindo o seu coração? Se você fosse viver mais 1 hora, meia hora, 10 minutos, isso realmente tem tanto poder assim para você estar aflito nessa proporção? Às vezes não. As coisas não tem que ser na força do braço da gente. A cada amanhecer e a cada anoitecer, consagra a Deus os seus pensamentos, consagra a Deus o seu sentimento. Senhor, hoje eu não estou legal, eu não estou sentindo bem, eu estou com isso no meu coração, tira isso de mim. Todos esses pensamentos, tudo que está acontecendo, tudo que não vem de ti, Senhor. Não vem de ti. Lava-me, limpa-me, livra-me desses pensamentos. Converse com o Senhor cada dia que você for se deitar e a cada amanhecer, que você vai ver. Quando buscar conselhos, cuidado com as palavras das pessoas. Às vezes as pessoas começam a falar coisas que na hora que ela está falando, você fala, não. Essa palavra não está vindo ungida do Espírito Santo. Isso não é o conselho que Deus quer para mim. Não seria isso que Jesus... O que será que Jesus ia me falar? Se fosse Jesus aqui me dando um conselho, será que estaria próximo do que isso que essa pessoa está me falando? Então, toma muito cuidado. Uma boa palavra lhe restitui a alegria. O justo guia seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os perde. O indolente não assa o que caçou. Um homem diligente, porém, é um tesouro valioso. A vida está na vereda da justiça. O caminho do ódio, porém, conduz à morte. Ou seja, nós falamos sobre a língua, nós falamos sobre a mulher virtuosa, nós falamos
sobre a correção, né? Aqui Deus está nos falando sobre vários assuntos. Então, gente, o que eu sugiro, né? E o que eu faço? Tento praticar. Tento, tá, gente? Porque somos seres humanos e os seres humanos, como somos imperfeitos, né? Nessa última palavra, o indolente não assa o que caçou, mas um homem diligente, porém, é um tesouro valioso. Ou seja, a pessoa que é o tolo, ele não sei nem se às vezes ele caça. E se ele caça, ele não se dá ao trabalho nem de preparar e assar aquilo, fruto da caça dele. Agora, o diligente é um tesouro valioso. Por que a pessoa diligente, ela é um tesouro valioso? Gente, a pessoa diligente é aquela pessoa cuidadosa, é aquela pessoa que é educada, é aquela pessoa que ama, que acima de tudo ama, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Como é difícil ser uma pessoa diligente. Quantas pessoas esbarram por nós no nosso dia a dia e que a gente olha e fala, nossa senhora, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com esse sujeito hoje? Lembre-se sempre de uma coisa, existem pessoas que a gente ama porque merece o amor da gente, mas existem pessoas que precisam do nosso amor. O amor cura. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando aparecer essas pessoas na sua vida, vai pedindo a Deus, Senhor, me dá a graça. Me dá a graça de amar essa pessoa. Me dá a graça de fazer algo por ela. Que a minha vida, Senhor, seja testemunho e que eu possa transformar algo na vida dela. Quando encontrar com as pessoas, vamos tentar fazer e praticar como Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu não sei se vocês já viram a história dela, mas uma coisa muito interessante que me fascina e que me deixa assim arrepiada é de pensar que ela foi para o convento e tinha uma freira que tratava ela super mal. E ela, toda vez que via essa irmã, ela começava a sorrir para essa irmã. Até que um dia a irmã perguntou para ela, ô Teresa, mas por que você faz isso? E ela respondeu, porque toda vez que eu encontro com você, irmã, eu tento encontrar o Jesus que habita dentro de você. Então, meus queridos, que a gente tenha um excelente dia, uma ótima sexta-feira. Que Deus te abençoe, te proteja e que nós possamos hoje encontrar o Jesus que mora no coração de cada um que a gente se encontrar neste dia. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.